Olá novamente, oitavo ano, tudo bem? Então, agora nós vamos começar aqui o módulo 4 em desenho geométrico, tudo bem? Construções com nomes importantes, olha que legal, né? E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o Teorema de Pitágoras, né? A gente vai ter visto ele na aula de geometria, pelo menos a introdução, né? Sem pensar aqui nessa formulação, apenas olhando aqui para as áreas. Então, se você ainda não assistiu o vídeo lá de geometria, onde eu explico um pouco sobre a construção do triângulo retângulo, dê uma olhada lá, tudo bem? Então a gente vai aprender a passar por aqui mais rapidamente nessa primeira aula, que a gente precisaria dos conhecimentos lá de geometria para entender um pouco melhor, e vamos entender um pouco como funciona o triângulo retângulo, né? Sem nos ater muito ao Teorema de Pitágoras. Deixamos isso para a próxima semana. Bom, o que a gente consegue ver aqui para essa figura, né? O que ele desenhou aqui? O que está desenhado aqui? Bom, a gente consegue perceber um triângulo retângulo, certo? Porque esse triângulo tem um ângulo reto. Aí ele vai começar a nomear cada um dessas medidas. Então aqui em azul, verde e vermelho forma os lados desse triângulo, ok? O lado que estiver oposto ao ângulo de 90 graus, no caso aqui o lado verde, né, vai se chamar hipotenusa. E tanto B quanto C são os catetos. Esses são os nomes que eles resolveram dar. Tudo bem? Bom, a gente tem a altura do triângulo. A gente já viu como fazer a altura de triângulos, né? É sempre uma medida que sai de um vértice e encontra o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, né? Posso fazer do B? Posso, só que vai ficar mais ou menos aqui. Tem que ser uma medida em linha reta. Basicamente, a altura é o que a gente está acostumado a pensar mesmo como sendo a altura. Bom, até aqui, nenhuma novidade. A novidade começa no amarelinho, né? O que é essa medida amarela aqui que ele chama de M? É a projeção ortogonal, né, da medida BH, do cateto AB. Ou seja, se a gente estivesse iluminando aqui em cima com o Sol, esse cateto iria fazer uma sombra aqui embaixo, né? Como está mostrado aqui, ó. Então aqui a gente tem como se fosse um telhado, o Sol está iluminando, certo? Então está fazendo uma sombra. Vocês concordam que a sombra formada é menor que essa barra, né? Porque se eu for descer essa barra até aqui, ela vai encostar no chão mais ou menos nesse ponto. Ou seja, a sombra é menor. Como aqui, ó, o tamanho M, ele é menor que o tamanho C. A mesma coisa para o B, o B é mais perceptível. A sombra que o B vai fazer no chão, aqui em magenta, né, esse rosinha, é menor que a sombra vermelha. Tudo bem? Então a gente tem que ter isso, se chama projeções ortogonal. Okay? Vai ficar mais claro em geometria no nono ano isso, mas por enquanto basta saber essas pequenas informações. E por último ele fala que ele tem uma circunferência circunscrita a esse triângulo, né? Ou seja, o triângulo está inscrito nesta circunferência de centro O. E qual que é a característica do ponto O? Percebam o seguinte, ó, de B até C, que é a hipotenusa, é o diâmetro da nossa circunferência, que a gente já aprendeu, né? Então o ponto O está no meio, logo a distância de O até C é exatamente a mesma distância de O até B. Né? Então o ponto O divide aqui a hipotenusa ao meio, né? Aqui está mostrado aqui embaixo também essa relação, uma outra forma de ver, né? Então se tudo é hipotenusa, M mais N também vai ser igual a hipotenusa, ou seja, nessa circunferência o raio é igual, né, a 2 vezes a hipotenusa. Perfeito? Perdão, a hipotenusa é igual a 2 vezes o raio, né? Eu inverti a ordem das frases aí. Então é isso. Se atenham muito a essa figura para a gente poder fazer a primeira atividade. Na aula eu vou explicar novamente ela, mas esses são os conceitos por detrás, né? A gente colocou uma circunferência, para a gente fazer essa circunferência tem que haver um raio, né? Então quando a gente faz essa circunferência, a gente garante que o raio está dividindo, né, a hipotenusa ao meio. Beleza, pessoal? Então é isso, dê uma olhada no material, tentem entender um pouco mais e a gente conversa melhor na terça-feira. Bons estudos!